brilha a luz do astro-rei no infinito. Meu coração não mais aflito repousa no remanso do mar. Na cordilheira tudo fica mais bonito. É a sedução, é o fascínio da revoada no alvorar. Sopra o vento, aflora meu sorriso. É a paixão, é o meu sonho no firmamento a flutuar. E por isso, Senhora Natureza, este amor é a certeza que me faz cantar. Voa, 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 águia, ó que lindo amanhecer. Vou vestir azul e branco para ver meu bem-querer. Voa, 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 águia, ó que lindo amanhecer. Vou vestir azul e branco para ver meu bem-querer. Aqui era tudo mato. Aqui tudo mato. Vila Esperança mesmo, tinha bastante casa já, Vila Esperança, mas a Vila Matilde era mais pequena. Mudou o tempo também. Você sabe quem fez também esse bairro crescer? Foi a escola de samba. O bairro cresceu. Faz 20 anos que nós fomos no Rio, 20 anos que o bairro estrelou. O Carnaval de São Paulo, ao longo de seus anos, nessas décadas a fim, sempre foi marcado pelo signo da resistência. Seja dos caipós, seja das procissões ao longo das festas das Irmandades Cristãs, ou até mesmo das idas e vindas ao samba de Pirapora. O Carnaval da Terra da Garoa sempre teve de batalhar para que seu desenvolvimento fosse reconhecido e, acima de tudo, que fosse respeitado, seja pelo poder público ou até mesmo pela sociedade no geral. Diferente do Carnaval carioca, em que o Carnaval fez parte das entranhas da cidade, compondo todo o tecido social, cultural, político e econômico, em onde ranchos, cordões, sociedades e na década de 20 as escolas de samba sempre tiveram certa oficialidade, que se ratificou no ano de 1932, junto com a ideia do Estado Novo e com um regulamento próprio. E aqui, Sampa, os cordões e as primeiras escolas de samba batalharam e muito para que a realidade existente mudasse. E seu Nenê, em seu livro de memórias, aponta que no Carnaval, se não lutar e não fizer bem feito, nada fica para o futuro. É como ter um filho e vê-lo crescer, andando, falando, cantando. Carnaval é quase a mesma coisa. Para construir o que construímos foram muitas lutas. A gente vencia uma batalha, aparecia outra. Mas nunca houve barreira que não nos derrubássemos. E aqui fechando a citação de seu Nenê de Vila Matilde. Luta, batalha e resistência são as marcas das escolas de samba de São Paulo. E aqui falando de todas as co-irmãs que fazem parte desse organismo chamado Carnaval. E no caso aqui da Nenê de Vila Matilde, essa ideia faz parte de sua história e de sua formação. Compõe cada um dos componentes que, independente de sua fase, está ali, resistindo em nome de uma história de 72 anos, e que apresenta o legado de seu mais ilustre baluarte. Hamilton Cardoso escreveu no subtítulo de sua entrevista com seu Nenê, em 1982, para a Folha de São Paulo, que ouvir Nenê é ouvir a história viva do samba de São Paulo. E embora a entrevista apode a vida de Alberto Alves da Silva, não seria exagero materializar sua história pessoal na escola que ele mesmo fundou. E aí eu fiquei lá de fora porque tinha gente mais ambicioneira do que eu, né? Eu pensei, eu fazia aquilo porque eu gostava, né? E aí não sei quem queria que chamasse 1 de janeiro. Foi um quebra-pau lá na coisa, e não, e a rapaziada, não, tem que ser 1 de janeiro. Mas o pessoal também não queria 1 de janeiro, somente eu, porque tinha um clube forte aqui na Vila Esperança chamado 5 de julho. Foi, vai misturar 1 de janeiro, 5 de julho. Foi com o nome de mês, né? Já ia dar 5 horas da tarde. Então nós já estávamos 2 horas discutindo só por causa do nome. Aí esse Popó falou, quem é aquele ali? Aquele é o Nenê do Pandeiro. Para que ele falou aquilo lá? E falou, mas como é que ele chama? Ele já tocou em estação de rádio. E aí ele falou, então vamos fazer assim, Nenê de Vila Matilde. A história da Nenê se entrelaça com a do Carnaval paulistano. A escola é uma das pioneiras na cidade de São Paulo e foi a primeira escola
a ter uma quadra para ensaios coberta e também a primeira a seguir um samba-enredo de acordo com o enredo, no histórico Casa Grande Senzala em 56. Foi a única escola de samba também a desfilar no Sambódromo no Rio de Janeiro e é uma das principais lideranças na oficialização do Carnaval paulistano. A Escola Azul e Branca da Zona Leste é ainda a precursora de uma acelerada no ritmo da bateria e do samba na capital paulistana, e por ter uma grande proximidade com o Carnaval carioca e ser apadrinhada pela Portela, que foi a primeira roda de samba televisionada na década de 70, exatamente no seu batismo pela Escola de Madureira, além, claro, da proximidade com a Mangueira. A escola surgiu dentro do bairro da Vila Matilde em 1949, em uma região periférica dentro da cidade de São Paulo, Zona Leste. O bairro na época era composto principalmente por comerciantes espanhóis e uma grande população negra. Foi no núcleo negro do bairro que alguns operários que se encontravam nas rodas de capoeira e tiririca tiveram sim a ideia de criar um grupo carnavalesco. Assim nasceu a Nenê de Vila Matilde, nome inspirado em um de seus criadores, Alberto Alves da Silva, o seu Nenê, mineiro, negro, neto de escravos, operário metalúrgico que na época tinha 27 anos. A Nenê nasce já como uma escola de samba oficialmente e durante os anos seguintes a escola trabalhou para se manter dentro do cenário carnavalesco da cidade. Como o seu Nenê dizia sobre o carnaval da época, no início quem fazia era visto como crioulo doido, e se era branco maloqueiro, isso aqui no livro de memórias que ele fala. Desde o início da constituição do samba da cidade de São Paulo, como Algon Simpson aponta e bem explicita, os festejos negros tiveram bastante resistência em uma cidade que geograficamente passava por mudanças, principalmente nas décadas de 40 e 50. Logo, não se colocando acima de nenhuma co-irmã, a memória da Nenê se constitui no seu passado, no seu presente e, acima de tudo, no seu futuro. Falar da Nenê é falar de uma época em que fazer carnaval não era voltado para o lucro, vide a importância da escola para o carnaval de rua na Vila Esperança, ou até mesmo na escrita de seus componentes pelas ruas da cidade, reinventando a cada carnaval a sua própria história. Falar de seu passado é lembrar-se de seu primeiro desfile em 1949, saindo pelas ruas cantando Casinha Branca. Um desfile ainda improvisado, com componentes vestindo preto e branco, e um terninho azul, de um estandarte humilde, de papel crepom e uma batucada, que embora pequena, já mostrava que a força esquentada do couro do tambor era diferente lá no lado leste. Falar do seu passado é lembrar de sua trajetória negra. A historiografia aponta que o Acadêmicos do Salgueiro foi a primeira escola de samba a colocar o negro como protagonista em um desfile, no caso, em 1960 com o enredo Zumbi dos Palmares. Talvez o foco da imprensa aos desfiles cariocas e o pouco olhar ao Carnaval de São Paulo tenha esquecido que em 1954, no ano da comemoração do centenário da cidade, a Nenê de Vila Matilde apresentou como tema Zumbi dos Palmares. E também, bem antes do Salgueiro, em 1959, desfilou com enredo e samba sobre Chica da Silva. Então assim a Nenê possui em sua veia um símbolo de pioneirismo, mesmo que sem o brilho e atenção da mídia na época, e se tornou assim um quilombo do samba. Como se esquecer de Casa Grande Senzala, em 56, quando nas palavras do próprio seu Nenê, nós mesmos começamos a mudar as coisas e fizemos o primeiro samba enredo, a primeira história contada por uma escola de samba em São Paulo, o primeiro carro alegórico, muita coisa aprendemos claramente na Vila Esperança, um epicentro do carnaval de rua dentro da cidade de São Paulo. Aruanda chegou, o mar separou, Senhor, meu Senhor, nego tudo deixou. É panço que nego tem, é panço que nego tem, é panço que nego tem. Ou esquecer-se do tricampeonato, onde fez ecoar o Grito do Ipiranga em 1958, ou em 59, em seu segundo título, que contou a saga de Chica da Silva. E que no ano de 60, finda sua trinca de títulos com a ideia de mostrar as faces do Brasil com o despertar de um gigante. Um desfile que marca a criatividade de seus componentes e que na sua confecção, como a própria seu Nenê narra,
Naquele tempo não tinha barracão. As escolas eram menores. Construíamos o desfile num fundo de quintal, no caso, na frente das casas, e sendo da casa do seu Nenê o epicentro. Depois ia tudo para a cidade, colocava um caminhão e ia embora, e assim continuava a saga. Aliás, falar desse início é lembrar-se dos sábios, uma espécie de comissão de carnaval, em que os baluartes da escola pesquisavam e colocavam na avenida uma escola que ano após ano tinha o compromisso de ser arrojado. Assim Tóquio, Popó, Paulistinha e seu Nenê sempre em busca de novidades. E foi assim que, em 63, enaltecendo uma raça, que a escola colocou na avenida a história do Brasil pelo viés da cor. E antes de o carnaval mudar, em 1965, mostrando os encantos do mundo de Monteiro Lobato, a escola conquistava o seu 6º título. Que meu pai é carioca, ele fala neném, carioca fala neném, não é nenê, é neném. Ele fala, neném, você tem que ir no Rio, meu filho, esse ritmo de São Paulo não é nada. O pessoal não sabia mesmo. Eu adaptei um ritmo entre a Mangueira e a Portela, trouxe para cá os dois, a Portela bate assim, tum tum tum, tum 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 tum, tum tum tum, e a Mangueira é... E em 1968 tudo muda. Sob a liderança de Inocêncio Tobias do Camisa Verde e de seu Nenê, as escolas foram ao poder público pedir mais investimento e, acima de tudo, um respeito e direito de organização ao carnaval. Aqui não podemos esquecer do radialista Moraes Sarmento, que foi que colocou em comunicação direta seu Nenê e Inocêncio Tobias com o prefeito da época da cidade de São Paulo, Faria Lima. Ao longo das décadas iniciais, o Carnaval de São Paulo de escola de samba sofreu com a falta de investimento, tendo a própria Nenê que recorrer ao famoso livro de ouro, no qual ficavam as contribuições dos comerciantes e recibos que eram dados à escola de samba. Em troca do apoio, a escola deveria desfilar ao longo do bairro, passando na frente dos estabelecimentos comerciais que ajudaram como agradecimento. E dentro deste passado, que por si só expressa muita coisa, não podemos apagar de jeito nenhum os carnavais existentes antes de 68, o que muitos insistem em fazer. O carnaval paulistano não pode ser resumido em apenas 53 anos de história. O que acontece antes de 68 construiu e colocou no mapa o Carnaval de São Paulo, e não o dinheiro e a busca incessante de se buscar o prestígio do atual carnaval oficializado. A oficialização gerou uma falsa sensação de que o carnaval estava indo para um lado de respeito, porém isso apenas limitou ainda mais as escolas de samba, que foram obrigadas a assimilar um regulamento estrangeiro e carioquizado, o que tornou obrigatória a presença, por exemplo, de mestre sala e porta-bandeira da ala das baianas e colocou um fim dentro da própria musicalidade quando aboliu os instrumentos de sopro. Enfim, a oficialização obrigou as escolas de samba a terem que seguir um novo caminho, que passo a passo as forçou a se redescobrirem. A escola, que já possuía 6 títulos, com o passar dos anos viu o auxílio do comércio local diminuir, gerando assim uma diminuição do dinheiro da escola, tendo por isso que recorrer à participação em eventos para obter fundos ou até mesmo a venda de pertences pessoais de seus membros, o que já ocorria em outras escolas das cidades aqui antes de 68. Como o seu Nenê aponta, em 1968 todas as escolas já saíram com carro alegórico, direitinho. Tínhamos que mostrar para Moraes Sarmento que nós éramos de pegar firme e não éramos valorizados de jeito nenhum. Mas até o prefeito Faria Lima começou a gostar de carnaval. E assim, contando em 3 carros e com quase 500 componentes, a Nenê contou e cantou a história de Castro Alves com o enredo Vendaval Maravilhoso, conquistando mais um título e se tornando em menos de 20 anos uma das maiores vencedoras do carnaval paulistano, isso aqui oficializado. Em que em 69 conquistaria o seu 2º bicampeonato com o enredo Recife Antigo no Coração, e que em 70 conseguiria a façanha de um e-mail das escolas já engenheiradas pegar o seu tricampeonato com o enredo Paulicéia Desvairada. E assim tudo mudou em 68 em diante. Os desfiles já estavam sob o modelo carioca, a batida tradicional do samba de bumbo estava caindo aos poucos, e escolas novas surgiam já dentro de modelo a ser adotado, com investimento de apoio político de comerciantes locais e dentro de uma lógica empresarial. As escolas tradicionais não conseguiram acompanhar esse ritmo frenético, mas de forma alguma o que houve antes deve ser apagado.
Não podemos esquecer o que Meldrianice fez em 1937, quando reuniu um grupo de sambistas e saiu pelas ruas da Baixada do Glicério na escola de samba Lava Pés do vídeo passado, se tornando até hoje a escola mais antiga em atividade da cidade de São Paulo, esquecida pela história. Ou até mesmo da escola de samba primeira de São Paulo, que embora tenha durado bem pouco na década de 20, já saía pelas ruas como uma escola de samba. Esquecer que escolas da região do Glicério, lá da Barra Funda, do centro, da Zona Leste, lutaram contra forças opressoras, ao racismo, ao genocídio do negro, para hoje termos a organização de um espetáculo que atinge o mundo inteiro. Dizer que o Carnaval de Escola de Samba de São Paulo só vale a partir de 68 é cometer um apagamento de memória. Toda a sociedade possui passado e história, como Eric Hobsbawm, historiador inglês, afirma. Mas além disso, toda a sociedade tem direito de ter suas memórias narradas, reveladas e mostradas para suas gerações. Mesmo nesse cenário de profunda técnica, a Nenê conseguiu um fato histórico. Seguia para o Rio de Janeiro em 1985 e mostrar ao Brasil e ao mundo o desfile sobre o cacique Juruna. Todo mundo estava preocupado. Como é que uma escola de samba de São Paulo ia desfilar entre a Beija-Flor de Nilópolis, aquele visual monstruoso do Joãozinho, e atrás viria a Padre Miguel. No Rio de Janeiro também era um furor desfilar, chamava a gente de Tia Matilde, da escola de samba de Neném, né? E assim, o carinho com que nós somos recebidos lá pela comunidade do samba. Meu pai não teve muita escolha, né? E eu, consequentemente, não tive. Então, a gente não deixa essa coisa bonita que é a lei de dramatismo morrer. Nos utilizando do pensamento do antropólogo Clifford Geertz, a Nenê colocou sobre o signo da resistência popular e, acima de tudo, negra, uma identidade. Identidade de um bairro periférico, com um grande número de negros, que dentro dessa relação social e da permanência de tal postura frente à cultura e história do carnaval, gera uma teia de significados que levam à construção de uma identidade que é própria da escola. Negra, do quilombo, do samba, pioneira do carnaval paulistano, que formam a Nenê de Vila Matilde mesmo com as modernidades. As trocas, relações e ações sociais que a escola enfrentou e enfrenta dentro da sociedade na qual o preconceito é institucional, dão ainda mais força para a afirmação do ser negro dentro da escola e que se estende em seus enredos e sambas. Como o Sr. Nenê bem frisa, esses temas são muito bonitos e tratam da nossa raiz, as raízes do nosso povo e das raízes do samba. Mas acima de tudo, a história não se resume a seus 11 títulos, ou a ida ao Rio de Janeiro, quando rodou a baiana com cacique, ou muito menos quando na manhã de 97 cerrou o carnaval com um grito à negritude, ou ainda mais seu último título, quando arrebatou o sambódromo voando sobre a história do passado negro pelo mundo. Ao longo de seus 72 anos de história, tudo valeu a pena. O pioneirismo, os títulos, as derrotas, as dores, os risos e as lágrimas. Como o Sr. Nenê bem disse, se tivesse que começar tudo novamente, eu começaria do mesmo jeito. É isso que eu quero deixar para os meus netos, para os netos dos outros, para o Brasil. Porque a alegria de fazer carnaval não tem igual. Até porque, mesmo que o desfile tenha terminado, sabemos que quem é lá do lado leste, de verdade, sabe que ao amanhecer do dia, temos a certeza que no fim tudo valeu a pena ao ver a Nenê sendo campeã. Chegou a bateria da Nenê, ele não faz o seu tambor. A criançada quente pode ver, essa hora de verdade se ensinou. Chegou a bateria da Nenê, é lindo.
chapequense pode crer. Essa é de verdade, sim senhor. Balança o coração da massa, embala o canto do meu povo. Aplausos por onde ela passa, e a galera grita que é de novo. A bandinha é fundamental, é o swing do meu carnaval. Chegou a bateria da é lindo o par do seu tambor. Aqui é chapequense pode crer. Essa vai de verdade, sim senhor. Chegou a bateria da é lindo o par do seu tambor. Aqui é chapequense pode crer. Essa vai de verdade, sim senhor.